Então, 2 Samuel, só um versículo, capítulo 5, versículo de número 16. Vamos ler juntos? Tá aí nomes bacanas para pôr nas crianças, né? Ai, Tagore, a lista. Acho que não, né? Queridos, esse versículo é só isso mesmo, eu não peguei um pedaço de um versículo. Esse versículo 16 de 2 Samuel 5, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando a gente olha para um versículo como esse, a gente lê um versículo desse e se eu fosse te perguntar de bate-pronto, o que esse versículo tem a ver com a sua vida, com a sua história, com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus? Talvez você fosse responder de bate-pronto, você fosse responder, isso não me comunica nada, esse versículo. Mas a palavra de Deus, queridos, ela é tremenda e ela tem a capacidade de falar conosco em cada versículo, por mais aleatório que seja esse versículo. A Bíblia, ela foi escrita, né, os seus 66 livros, entre o primeiro e o último, ela foi escrita num prazo de 1.500 anos. A Bíblia, gente, não foi escrita dentro de uma geração, mas ela foi escrita num prazo dentro, né, de 1.500 anos, com 40 pessoas diferentes escrevendo a Bíblia. Eu não gosto de chamar essas pessoas de autores. Seria impossível, mesmo vivendo dentro de uma geração, você pegar 40 pessoas da mesma geração, que estão vivendo as mesmas coisas, e colocar aquelas 40 pessoas para escreverem livros diferentes, e no final juntar esses 40 autores, aquilo que escreveram, colocar num único volume e tudo, absolutamente tudo, estar de acordo de um com o outro, se casar, isso é impossível. Mas a palavra de Deus, ela não pega 40 escritores, 40 pessoas que escreveram dentro de uma geração, mas em inúmeras gerações, como disse, num prazo de 1.500 anos. Por que eu não gosto de chamá-los de autores? Porque quando você olha para a Bíblia, você descobre que a gente tem aqueles que escreveram a Bíblia, mas o autor da Bíblia é um só, é Deus, que tornou isso possível, fazer com que a Bíblia fosse o que ela é hoje. A palavra de Deus vai nos dizer no Novo Testamento que tudo o que dantes foi escrito, apontando para o Velho Testamento, foi escrito para o nosso ensinamento. Então, quando a gente olha para trás, a gente tem que entender que Deus quis que esse versículo estivesse na Bíblia. Deus fez questão de colocar esse versículo na Bíblia. Quando a gente pega o texto do Novo Testamento apontando para o Velho, a Bíblia está nos dizendo que aquilo que foi escrito para o nosso conhecimento, para nos ensinar, para nos comunicar algo da parte de Deus. Então, baseado nisso, nessa introdução aqui, eu posso dizer e afirmar que até um versículo como esse pode trazer um grande ensinamento para a nossa casa, para a nossa vida, né? Hoje é o Dia das Mães, um ensino lindo e maravilhoso para o coração das mães, mas também para o do pai, dos filhos, enfim, da família e de todos que aqui estão. Quando a gente, como eu disse, olha, a gente pode pensar que nada nos comunica, mas antes de falar então do versículo, eu preciso aqui fazer o pano de fundo, né? Fazer aqui o contexto desse texto. E o contexto desse texto aponta para um personagem bíblico tremendo chamado Davi. E Davi, ele surge no cenário de Israel, um cenário de crise. Israel estava numa crise política, numa crise militar, e pior do que isso, estava numa crise espiritual. Saul, o rei de Israel, ele foi repreendido, né, por Deus, porque não correspondeu a uma ordem direta de Deus. Pelo menos por 2 vezes ele fez isso. Primeiro, ele deveria eliminar os inimigos e ele não fez isso. Ele poupou. E num segundo momento, ele jamais deveria... Ele era rei, mas não era sacerdote. Ele não deveria fazer sacrifício como um sacerdote, mas ele tomou para si essa função. E ele acendeu a ira de Deus porque ele colocou a mão onde ele não foi chamado para colocar. E é nesse cenário que Deus escolhe para si
Davi. Deus escolhe aquele menino, um jovem menino, que tinha um coração que amava ao Senhor. Então Deus pega o profeta, o sacerdote, o juiz da época, chamado Samuel, e manda até a casa do pai de Davi, e ali, no meio dos seus irmãos, Davi é ungido rei de Israel. E ainda que ele tenha sido ungido rei de Israel ali naquele momento, ele só vai assumir o trono, de fato, praticamente 2 décadas depois disso. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel 16, 13, que Samuel ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi foi ungido, e a unção derramada sobre Davi ali não trouxe a Davi somente sabedoria, somente a autoridade de Deus, mas também trouxe problemas. É assim mesmo. E Davi, por causa daquilo que ele recebe do Senhor, e por causa do propósito que Deus tinha na vida dele, ele começou a ter problemas familiares. Os seus problemas alcançaram um nível maior. Antes da unção, ele matava leão, ele matava urso, cuidando das ovelhas de seu pai, mas depois disso ele teve que matar Golias, ele teve que matar gigante. O negócio piorou, os irmãos tiveram ciúmes dele, os irmãos de alguma forma não gostavam dele, isso fica muito claro. Mas como se não bastasse isso, o próprio rei Saul começa a perseguir Davi. E uma perseguição implacável. E queridos, eu não estou falando de uma perseguição de 2 semanas, de 1 mês. Eu estou falando que Saul perseguiu Davi para matá-lo, pelo menos, porque eu não posso afirmar, porque a Bíblia não nos traz um número exato, mas pelo menos 15 anos, Saul varreu a terra procurando Davi para matá-lo por ciúmes. Não gostava de Davi. E nesse tempo todo, nesses anos todos, Davi habitou em cavernas, em buracos, em rochedos. Davi levou os seus próprios pais para a Filistia, para que os pais vivessem na terra dos inimigos, porque lá era mais seguro do que viver entre os da sua própria casa. E enfim, o assunto não é esse, mas quando Saul finalmente morre, então Davi, ele assume o trono e ele reina sobre Hebrom, sobre Judá, sobre as 2 tribos do sul. Mais tarde, 7 anos depois, então ele assume o reino total, as 12 tribos de Israel, e ele se torna rei então sobre todo Israel. E Davi então começa a colocar em ordem a sua casa, e ele começa a gerar filhos e filhas, e só nesse tempo ele gerou 24 filhos, né? Entre filhos e filhas, 24, só nessa tantada agora, né? Se Davi congregasse aqui, não ia ter jeito. O que dizia ter que ser aqui mesmo, dentro da igreja, e a gente ia ter que congregar lá no lugar deles. Eram muitos filhos. E entre os filhos de Davi, Davi registra esses 3 nomes, 3 mulheres, Elisama, Eliada e Elifelete. Esse é o versículo que cita elas. É interessante, porque o nome de todos os filhos não são citados. Mas esses 3, especificamente, quando você vai para esse texto, você percebe que esses 3 nomes ficam registrados ali. Se você olhar para esses 3 nomes, você vai ver que todos eles têm algo em comum. Todos eles começam com 2 letras, E e L. El. E e L. E, L é o nome de Deus na Bíblia. E o nome de Deus na Bíblia é chamado dessa forma. Por exemplo, quando a gente fala El Shaddai, que significa Deus poderoso. Quando você fala El Lohim, Deus no controle. El Caná, Deus zeloso. El Rai, o Deus que tudo vê. El, e o que vem na sequência, logo na sequência. É uma conexão dos nomes de Deus. E se nós formos então olhar para esse nome, olha como já muda a história olhando para esse versículo. Você vê ali que tem 3 nomes e os 3 começam com El. É uma menção a Deus e a uma fase de Davi. Davi coloca, ele vai perpetuar na vida, no nome daquelas filhas, algo que Deus fez
na vida dele revelações de Deus e que ele decidiu colocar na vida ali das suas filhas. Mas o que isso tem a ver comigo, pastor? Eu entendi, mas o que isso tem a ver? Querido, se no final desse culto você sair daqui dizendo Elisama, Eliada e Elifelete, eu estou mais do que feliz, porque você vai ver o poder que tem nessas palavras. Então eu quero começar falando do significado do primeiro nome, Elisama. Vamos juntos? Elisama, que significa o quê? Elisama? Elisama? Coloca a mão sobre o seu coração e diga, Deus me ouve. Queridos, Deus te ouve. Que coisa tremenda. A palavra de Deus vai nos dizer em Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Escute agora. E os seus ouvidos não estão agravados para que não possa te ouvir. Quando Davi dá esse nome, Davi estava trazendo algo que ele viveu, que ele vivia. Deus me ouve. Mesmo nas batalhas, mesmo nas cavernas, mesmo nas fugas, mesmo nas lutas, Deus ouvia Davi. E a minha oração, queridos, é que você entenda isso. Deus te ouve. Sabe, se você fizer uma análise bem fria, você vai perceber que só o fato de você estar aqui hoje, sentado aí onde você está, é porque de alguma forma, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Se você está aqui com a sua família, Deus ouviu a sua oração. Se você está enfrentando problemas, mas ainda está vivo e continua de pé, é porque Deus te ouve. E é interessante, queridos, que Deus às vezes não ouve só aquilo que falamos. Deus é capaz de ouvir o nosso coração. Deus é capaz de ouvir o som da lágrima. Porque as lágrimas também falam. A grande verdade é que Deus me ouve. Deus te ouve. Quantos creem nisso? Digo amém. Sabe, é a firme certeza de que Deus ouve. Uma vez Davi escreveu um salmo, o Salmo 121, Davi escreveu num momento de maior terror da vida dele. Nessa perseguição de Saul, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 23, versículo 25, que os homens de Saul anunciaram a Saul que Davi estava no deserto de Maom. Então, Saul teve a plena certeza que naquele dia iria matar Davi, iria matar os seus homens. E Davi se apressou, o texto vai dizer que Davi se apressou a escapar de Saul. E o texto diz, Saul, porém, e os seus homens conseguiram cercá-lo para lançar mão deles. E é nesse momento em que Davi, mesmo escondido, está completamente cercado, pronto a um ponto de morrer, de ser finalmente morto por Saul, de corresponder ao desejo de Saul de matar Davi. E Davi sentiu a morte no deserto de Maom, que é um deserto de montanhas. E Davi, numa dessas montanhas, Saul cercou esse lugar, não tinha mais para onde Davi ir. E é nesse momento que Davi escreve 2 versículos, né? O primeiro deles, o Salmo 121, Davi olha e diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Davi olhou para os montes, Davi olhou ao redor e ele viu, não tem mais como eu escapar. Chegou o momento da minha morte. Saul maquinou, me cercou, e agora chegou o momento da minha destruição. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz nos versículos seguintes, então, Saul tinha feito o cerco, a Bíblia diz assim, então veio um mensageiro de Saul e disse, apressa-te, porque enquanto tu está aqui, os inimigos entraram pela terra com ímpeto. E a Bíblia vai dizer, então Saul imediatamente deixou de perseguir Davi e foi ao encontro dos inimigos.
Irmão, você consegue entender isso? Davi estava cercado. E no momento em que Davi seria pego e morto, chega um mensageiro e diz para Saul: olha, os inimigos invadiram as cidades, você tem que ir para lá imediatamente. E Saul é obrigado a desistir de Davi naquele momento. E assim, Davi recebe o livramento, porque Deus ouve. E quando Davi termina, então, e percebe o que Deus havia feito, Davi vai concluir o Salmo 121. E ele escreve: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Quem lembra? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Escute isso. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Escute o que ele vai dizer agora. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Escute, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para todo o sempre. Davi escreve esse salmo. Deus ouve, gente. Alguém precisa ouvir isso. Deus ouve. Deus ouve. E se Deus ouve, eu preciso dizer isso: se você reclamar, Deus ouve. Se você murmurar, Deus ouve. Se você blasfemar, Deus ouve. Mas também é verdade dizer que se você orar, Deus também ouve. Deus ouve. Se eu cantar, Deus ouve. Se eu adorar, Deus ouve. Você estava aqui nessa manhã cantando? Deixa eu lhe dizer, Deus te ouviu. Deus te ouviu. Deus ouve. Quem está entendendo isso, diga amém. A Bíblia vai dizer que quando Agar é expulsa de casa por Abraão, junto com Ismael, seu filho, e eles vão para o deserto, e o filho começa a desmaiar, então ela deixa o Ismael no deserto, e ela se afasta de Ismael, um tiro de flecha, 70 metros. Ela se afasta de Ismael para não ver o filho morrer. E a Bíblia vai nos dizer em Gênesis 21, 17, que um anjo apareceu para Agar e disse para Agar: não tenha medo, porque Deus ouviu o choro do menino. Deus ouve. E olha o que vai acontecer na sequência. Então Deus abriu os olhos da mulher, e ela viu o poço de água, e encheu de água, e deu a beber ao menino. Deus ouve. Você precisa entender que quando você entender que Deus ouve, até os teus olhos se abrirão, e você vai ver coisas que você não via. Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu murmúrio. Pastor, eu não sei orar. Você não sabe orar, mas sabe falar. Interessante, você sabe pedir pão na padaria, você sabe comprar, mas você não sabe qual que é o seu problema. Como que você não... Queridos, orar é falar com Deus. E Deus, Ele ouve. Deus ouve. Posso dizer uma coisa para você? Assim como Deus ouviu o choro do menino, Deus ouve as nossas lágrimas. Tem um versículo na Bíblia, aliás 2, que eu acho tremendos. Diz assim em Salmo 58:8. Deus, tu registra o meu lamento. Escute isso agora. Olha o que Deus faz. Recolhe as minhas lágrimas em um odre. Acaso não anotas todas elas em teu livro? Gente, nós estamos falando de um Deus que conhece as tuas lágrimas. Cada lágrima derramada são registradas pelo Senhor, porque Deus ouve. Davi toma aquela menina que nasce nos seus braços, olhando para trás, para a sua própria história, e ele diz: Elisama, Deus me ouve. Quem pode dizer comigo nessa manhã: Deus me ouve? As lágrimas descem, Deus te ouve. Deus ouve. Oh, que palavra tremenda.
Vamos fazer aqui vamos fazer a prática disso daqui? Queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça só por um instante. E que você fechasse os olhos só por um instante. E que nesse momento você falasse algo para Deus. Seja um pedido, seja uma necessidade, seja um sonho, seja o que for. Só por um instante. Diga para quem está perto de você, Deus ouviu a sua oração. A minha vontade, gente, é de ficar aqui só falando assim, Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Até o seu coração queimar para falar com Ele, porque Ele ouve. Deus ouve. Elisama, Deus me ouve. Antes de mudar, quem lembra do segundo nome? Eliada. Eliada significa, vamos lá, vamos juntos. Deus me conhece. Eliada. Vamos juntos? Eliada, Deus me conhece. As pessoas pensam que conhecem você. As pessoas pensam que conhecem a sua vida, que conhecem a sua família. As pessoas pensam que conhecem seus problemas. Mas só Deus conhece. Deus conhece a totalidade. Deus nos conhece. O diabo, ele pode conhecer o seu passado, o seu presente. As pessoas podem te julgar pelo teu passado. Mas só Deus já sabe o teu futuro. Só Deus. Porque Deus conhece. Deus conhece. Deus é de eternidade a eternidade. Nós somos eternos. Porque a partir do nosso nascimento, nós viveremos essa vida e depois passaremos a eternidade, seja com Deus, seja em perdição eterna. Mas haverá eternidade. Mas a nossa eternidade tem um ponto de partida, o nascimento. Agora, Deus é de eternidade a eternidade. Deus é eterno para trás e Deus é eterno para frente. Deus conhece todas as coisas. Deus é de eternidade a eternidade. Deus está acima do tempo. A palavra de Deus vai nos falar que nas 7 igrejas enviadas por Jesus aos homens, às igrejas da Ásia, ali em Apocalipse, todas as 7 igrejas, Jesus diz a mesma frase, ainda que o conteúdo era diferente, mas essa frase era igual. Eu conheço as tuas obras. Deus nos conhece. O salmista, queridos, escrevendo o Salmo 139, que é um dos meus preferidos, vai nos dizer assim no versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Versículo 2 diz, tu sabes, olha o que Deus sabe, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. Tu conheces, ó a palavra, conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda a palavra na minha boca, eis que logo tu já conheces. Deus sabe o que você vai falar antes de você falar. Porque Deus te conhece. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Esse versículo aqui é literalmente a panela de pressão. Porque Deus nos cerca por detrás, por diante e coloca a mão em cima. Você sabe por que a gente está aqui nessa noite? Porque Deus nos cerca. Deus nos cerca. Queridos, Deus me cercou. Eu tentei ir para lá e Ele me trouxe. Eu tentei voltar, Ele me empurrou. Eu tentei voar, Ele colocou a mão em cima. Ele me conhece. Você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus para um propósito no Senhor. Não havendo, queridos, Ele diz, tal ciência para mim é maravilhosíssima. Aí Ele vai fazer algumas perguntas. Ele vai dizer, para onde
eu fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Porque se eu subir no céu, o salmista escreve, tu lá estás. Se eu fizer no Sheol a minha cama, tu também estás lá. Se eu tomar as asas da alva e ir habitar nas extremidades do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Deus conhece. Olha desde quando Deus te conhece. O mesmo Salmo, agora no versículo 14, diz, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Você sabe o que isso aqui significa? Onde estão as mamães aqui nessa manhã? Levante sua mão. Antes que você soubesse que estava grávida, Deus já conhecia aquela que estava no teu ventre. Ele conhece. E ele diz, no teu livro, todas essas coisas foram escritas. Queridos, Deus nos conhece. Nada é novidade para Deus. Deus não é pego de surpresa. Eliada, Deus me conhece. Sabe quando André foi apresentar Simão Pedro para Jesus, o Simão até então, ele diz para Simão, olha, nós encontramos o Messias. E aí Simão fica curioso e diz, onde ele está? Eu quero conhecê-lo. E aí vai. E quando Jesus vê, a Bíblia diz assim em João 1,42, e levando até Jesus, escute isso, e olhando Jesus para ele, escute isso, não foi ele que olhou para Jesus primeiro, Jesus olhou para ele primeiro. Olha o que Jesus diz para ele, tu és Simão, sem ele abrir a boca, filho de Jonas, e tu serás chamado Pedro. Ele não tinha aberto a boca. Mas observe essa frase. Tu és Simão. O que isso significa? Eu conheço o teu nome. Tu é filho de Jonas. O que isso significa? Eu sei de onde você veio. Conheço o teu passado. Tu será Pedro. O que isso significa? Eu conheço o teu futuro. Eu conheço o teu nome. Eu conheço o teu passado. Eu conheço o teu futuro. Escute o que eu vou te dizer nessa manhã. Deus conhece o teu nome. Deus conhece o teu passado e só Ele conhece o teu futuro. Você está nas mãos do Senhor, porque Ele te conhece. Diz para quem está perto de você, Ele te conhece. Jesus te conhece. Você pode não saber determinadas coisas que vão acontecer, mas Ele já sabe. Tem uma história, eu já falei sobre isso, até já preguei sobre isso, mas me veio isso ao coração essa semana. Preste bem atenção. A Bíblia vai dizer que nesse momento que Jesus está tendo o primeiro contato com os discípulos, um deles, que já havia conhecido Jesus, Filipe, vai atrás de um homem chamado Natanael. E a Bíblia chega para Natanael e diz, olha, nós encontramos Jesus, Jesus de Nazaré. E Natanael despreza aquela informação e ele diz para Filipe, como assim Jesus de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe faz o convite e diz, vem e vê. E Natanael vai então até Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus antes de Natanael abrir a boca, Jesus olha para ele e diz, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não tem culpa. Aí olha Natanael. Natanael olha para ele e diz assim, de onde o Senhor me conhece? Perguntando para quem? Para Jesus. Qual que é a palavra? De onde o Senhor me conhece? Querido, você pode fazer esse tipo de pergunta para qualquer pessoa, menos para Jesus, porque Ele te conhece. De onde o Senhor me conhece? Aí, Jesus vai responder ele e vai dizer, muito antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Quando ele fala isso, Natanael tem um choque. Um choque. Porque, segundo a tradição bíblica, queridos, não está na Bíblia, mas segundo a tradição,
Quando Herodes mandou matar todas as crianças, os meninos de 2 anos para baixo, para tentar matar Jesus, a Bíblia vai dizer que José e Maria levaram Jesus para o Egito. E depois, quando aquele Herodes morreu, que Herodes era uma posição, não uma pessoa específica, era uma posição de governo. Quando aquele Herodes morreu, José e Maria trazem Jesus do Egito e agora, ao invés de irem a Belém, eles vão a Nazaré, é onde Jesus então passa ali todo o resto da sua infância, sua adolescência, até o ministério com 30 anos. Mas aquilo, a Bíblia, as tradições dizem que houve um choro das mães em Israel, quando seus meninos foram mortos a fio da espada a mando de Herodes. E a tradição diz que a mãe de Natanael pegou Natanael num momento em que ela viu que ela estava cercada e que ela veria o seu filho morrer nos seus braços. E ela esconde aquele bebê dentro da folhagem de uma figueira, num pé de figueira. Ela esconde Natanael ali. E, de alguma forma, ela sai e volta para buscá-lo mais tarde. E assim, Natanael teve a vida poupada. A tradição diz que a mãe dele passou toda a sua infância, sua adolescência, sua juventude, contando essa história de livramento. E agora, quando Jesus conhece Natanael, ele diz: eu estava lá. Eu te vi debaixo da figueira. Só você sabe o que a sua mãe te contou, mas eu estava lá. Eu te vi debaixo da figueira. No momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de quase morte, eu estava lá. Eu te conheço. Eu sei de onde você veio. Eu sei quem você é. E eu sei onde você vai chegar. Deus te conhece. Você pode estar aqui sentado nessa manhã. Ninguém sabe da sua história. Ninguém sabe onde você andou. Ninguém sabe onde os teus pés caminharam, onde as tuas mãos tocaram. Ninguém sabe os teus dramas, as tuas dores, os teus traumas. Mas existe um Deus que está aqui nessa manhã e que diz para você: eu te conheço. Eliada, Deus me conhece. Eu conheço coisas da sua vida que só você sabe, mas eu conheço. Queridos, Deus te conhece. Deus te conhece. E o mais maravilhoso é que Deus olha para a nossa história e é capaz de nos amar apesar dela. É capaz de nos atrair para Ele com amor e com perdão. Deus conhece. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Deus conhece. Finalmente, Elifelete. Deus me dá livramento. Vamos juntos? Elifelete. Hoje eu não estou nem com muita vontade de pregar, eu estou mais com vontade de ficar lendo a Bíblia. Salmo 124, versículo 1. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Ele continua. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se levantou contra nós, as águas teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre as nossas almas. Mas bendito seja o Senhor. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus me dá livramento. Deus me dá livramento. Queridos, quem lembra do Salmo 46, 9? Ele faz cessar as guerras. Ele quebra o arco. Ele corta a lança. Ele lança os carros no fogo. O que ele diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus nos dá livramento. Gente, quantos livramentos. Gente,
Quantos livramentos que o Senhor nos dá. Se eu fosse dar o microfone aqui para te perguntar a respeito de um livramento que Deus já te deu. Quantos livramentos Deus já te deu? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu peguei a bicicleta lá, quando eu era pequenininho lá em Barbacena. Não estou brincando, Joinville mesmo, não era Barbacena. Mas peguei uma bicicleta, adolescente, devia ter uns 12 anos. E eu saí de casa à tarde, juntei com um monte de molecada e a gente foi uns 10 quilômetros de casa, tinha um braço de mar. Joinville é um lugar que tem alguns braços de mar. E lá tinha trapiche? Ou trapicho? Trapiche, né? É italiano, trapiche. E aí tinha lá um trapiche e eu ia e eu pulava daquele negócio na água lá embaixo. Minha mãe não sabia que eu estava lá, meu pai não sabia que eu estava lá. Mas a minha mãe, eles não estavam em casa e a minha mãe estava na rua e ela estava passando de carro com meu pai e uma mulher deu um sinal para minha mãe do outro lado da cidade. E a minha mãe reconheceu ela como sendo alguém da igreja. E a minha mãe parou o carro, meu pai parou o carro, porque achou que de repente ela queria uma carona. E ela disse para minha mãe, ela disse, o Tarciano, há um plano de morte contra a vida desse menino. Deus tem um propósito na vida desse menino. E esse menino, ele não está em casa e eu sei até onde ele está. Foi um negócio tão de Deus, gente. E ela deu o endereço de onde a gente estava. E eu estou lá pulando aquele trabalho, daqui a pouco eu dou um mergulho, quando eu olho lá em cima, meu pai lá assim, ó. Eu pensei, meu Deus, será que eu vou perder os membros inferiores ou superiores? Meu pai assim, ó. Aí eu dei um mergulho, não sei se eu fiquei uns 20 minutos debaixo da água. Quando eu saí, ele estava assim, ó, do mesmo jeitinho, não tinha nem baixado o braço, esperando eu sair. E aí, quando eu fui sair, ele disse assim, vai para casa, em casa a gente conversa. Eu falei, Jesus Cristo de Nazaré. Montei naquela bicicleta, em lágrimas. Eu acho que Deus ouve as lágrimas. Cheguei em casa, meu pai estava lá com a minha mãe, e a conversa não era outra conversa que não fosse. Deus está te dando um grande livramento de morte, meu filho. Deus tem algo. E Deus mostrou para os meus pais aquilo que Deus tinha na minha vida. Quantos livramentos de morte. Quantos livramentos de morte que você teve. Quantos livramentos de morte que você sabe que teve. Quantos livramentos de morte que você nem sabe que teve. Porque Deus, Ele é um Deus tremendo. Sabe, eu não posso falar de livramento se eu não falar do Salmo 91. Aliás, eu não precisava nem falar dele. Eu só precisaria ler ele. Mas olha que lindo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele, só nele confiarei. Escute, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas você ficará confiado. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. Quem lembra agora? 1000 cairão ao seu lado, 10.000. Mas e você? Tu não serás atingido. O que eu faço então? Ele escreve, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Receba essa palavra. Nenhum mal chegará na tua tenda, nenhuma praga te sucederá. Por quê, pastor? Porque você é bom? Não. Porque você é melhor que os outros? Não. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eu vou repetir isso. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para quê? Para te guardarem em todos os seus caminhos. Escute. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. A teu respeito. Imagina isso. Imagina o que é um Deus chamando os seus anjos e dizendo,
o Tarciano, a ordem é essa. Seja para quem for, querido, você só está de pé porque existe um Deus que te livra. Um Deus que te ama. Escute, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Por quê, pastor? Pastor, eu não consigo entender isso. Eu também não conseguia. Sabe por que eu não conseguia? Porque eu li esse salmo só pela metade. Mas eu descobri o porquê de tudo isso. Por que Deus é assim? Por que Deus faz assim? Então o versículo de número 14 diz: porquanto tão encarecidamente Ele me amou. Ele te ama. Ele ama você. Ele ama. Aí olha o que Deus manda dizer para você. Óbvio que eu vou usar a Bíblia. Então você me invocará e eu te responderei. Estarei contigo na angústia. Da angústia te retirarei e tu me glorificarás, porque eu te mostrarei a minha salvação. Vamos aplaudir Jesus. Deus dá livramento. Enquanto você está aqui, Deus está te dando livramento. Você não ouve tudo o que planejam contra você, mas Deus ouve todas as coisas. Deus sabe o que está acontecendo. E querido, não é você que escapa com a força do teu braço. Deus te dá um grande livramento. Deus te dá livramento. Eu quero terminar, queridos. Coloca lá para mim. Elisama, Deus me ouve. Eliada, Deus me conhece. Elifelete, Deus me dá livramento. Eu quero repetir isso para alguém. Deus te ouve, Deus te conhece e Deus te dá livramento. Escute. Deus te ouve, Deus te conhece e Deus te dá livramento. Você está aqui nessa manhã porque Deus te ouve, porque Deus te conhece e porque Deus te dá livramento. Você está de pé porque Deus te ouve, porque Deus te conhece e porque Deus te dá livramento. Você não consegue entender como é que você ainda consegue. Eu te dou a explicação. É que Deus te ouve, Deus te conhece e Deus te dá livramento. Escute, saia daqui com esta palavra. Deus te conhece, Deus está te ouvindo, e essa semana Deus vai te dar um grande livramento. Deus vai te dar um grande livramento, porque Deus nos ouve. Aliás, Deus nos ouve, Deus nos conhece e Deus nos dá livramento. Eu pergunto para vocês, esse versículo não tem nada a ver com vocês mesmo? Elisama, Eliada, Elifelete. Não tem nada a ver com você mesmo? Esse versículo está na palavra, porque tem absolutamente tudo a ver com você. Quem entende isso, diga amém. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você saísse daqui com essa convicção de que Deus te ouve, Deus te conhece e Deus te dá livramento. Sabe, uma vez eu estava desesperado com uma situação. E eu lembro que, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Eu lembro que, como se não bastasse, o meu psicológico, aquilo que estava acontecendo, eu peguei uma gripe muito forte, daquelas de derrubar. E aí a gripe já é meio depressiva, principalmente para os homens, né? Principalmente para os homens. É muito depressiva. Eu já estava... Eu tomei um remédio e depois do remédio tomei um chá que tinha remédio também.
E depois tomei um terceiro remédio para ter certeza de que estava tudo bem, que eu ia ficar bem. E eu deitei na cama, era um dia tarde, e eu olhei para o teto. E eu disse: Senhor, se tu me ouve, eu quero te fazer uma pergunta. A minha vida está na tua mão, Senhor? Ou está na mão de pessoas? O meu futuro está nas tuas mãos? Ou o meu futuro está na mão de gente? A minha vida é tua? Ou a minha vida é de quem? E eu lembro que o remédio fez efeito. E eu fui dormir com aquela oração, cheio de lágrimas. E quando eu acordei, eu fui ver meu celular e tinha uma mensagem. E daquela mensagem veio a resposta de Deus. E a resposta de Deus era: a sua vida está na minha mão. Na minha mão. Sua vida está na minha mão. Deus ouve. Deus também conhece, porque Ele sabia que naquele momento eu estava no meu limite. No meu limite. E Deus sabia disso, porque Ele me conhece. Então Deus me deu um livramento. Deus ouve, gente. Deus ouve. Sabe, que você possa entender essa palavra. Deus te ouve. Deus te conhece. E Deus te dá um livramento. Quem recebe essa palavra, diga amém.